Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto diferente hoje. Amanhã a gente volta com as nossas orações, mas eu queria tratar um assunto diferente hoje, que é o assunto da morte do Papa, né? O assunto da morte do Papa, o Papa Francisco acabou morrendo, né? Esta segunda-feira, por volta das 2h35 da manhã, aqui no nosso país, no horário de Brasília, por volta das 7h35 da manhã lá do horário do Vaticano, né, da Itália. Por que eu estou falando sobre isso? Porque agora que ele morreu, novamente vieram várias teorias. Várias teorias. Eu não sei se vocês lembram, mas quando João Paulo II também morreu, também veio várias teorias. Veio muitas teorias de que ele era, aliás, um pouco antes, né? Antes dele morrer, diziam que ele era a besta, e não sei o que, e tudo, e várias teorias. E ele não virou a besta. Aí veio o Bento XVI, também diziam que ele era a besta e tal, e nada. Agora é o Papa Francisco. Agora que ele morreu, estão dizendo que essa tal da profecia, que quem falou foi o São Malaquias, há 900 anos atrás, findou que, segundo as contas dessas pessoas, o próximo Papa seria a besta, o próximo Papa, que seria o oitavo rei, como está dizendo lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 17, né? Se você for ler todo o livro de Apocalipse, você vai entender. Eles acham que é isso. Mas quando você vai ler o livro de Apocalipse, não existe nada de referência ao Papa, nada, nada, nada. Mas eles acham que é uma profecia do livro de Apocalipse. Só que Jesus ele diz no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36, que aquele dia ninguém sabe. Ninguém sabe. Ah, pastor, mas Deus ele pode revelar os seus. Deus ele pode revelar. Eu acredito em profecias. Mas tem uma coisa que Deus ele não faz, é passar por cima da palavra dele. Se a palavra está dizendo que aquele dia ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, ninguém, só o pai, ninguém vai saber. E pronto, e acabou. Deus ele não vai mudar. Tipo, eu falei que ninguém sabia, mas agora eu vou revelar, todo mundo vai saber. Não, ninguém sabe. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que estão apavoradas. Tem pessoas que estão depressivas, ansiosas, sabe? Que nem aconteceu no ano passado, do dia 8 de abril, que diziam que ia ter um apagão na terra, que ia acabar o alimento, que não sei o quê. Eu vi nas redes sociais, falei que isso era bobagem, que não ia acontecer. Fui avacalhado, um monte de gente ficou contra mim, sabe? Porque não tinha referência nenhuma bíblica. Não, é o Apocalipse. Diziam que o Apocalipse ia acontecer no dia 8 de abril. Eu fiz questão de gravar um vídeo no dia 8 de abril e postar lá no meu Instagram para falar sobre isso. Porque eu falei, olha, cadê? Cadê o apagão? Cadê? Aí postei no outro dia também. Aí ninguém falou mais nada. Acabou. Profecias. E tanto quem deu o embasamento nesse de 8 de abril foi o Daniel Marçal, um ex-satanista que se converteu ao cristianismo, mas ainda estava no meio desse ramo dele. Quem falou também dessas profecias do Papa foi o Daniel Mastral. Daniel Mastral que tirou a sua própria vida. Daniel Mastral que não era convertido de verdade, né? E as pessoas acreditam. Acreditam, ficam ansiosas, ficam com medo. No ano 2000, quando diziam que o mundo ia acabar, no ano 2000, teve pessoas que tiraram suas próprias vidas. A gente não pode dar vida a esse tipo de comentário, esse tipo de burburinho, porque isso sempre existiu. Isso existia na época de Paulo. Na época de Paulo, as pessoas já não queriam fazer mais nada, porque eles achavam que eles iam ser arrebatados naquele momento. Então o pessoal não queria mais saber de nada, sabe? Não queria fazer mais nada. Paulo teve que orientar a igreja. Então, nos nossos dias, é o mesmo jeito. As pessoas não leem a Bíblia e ficam dessa forma, apavoradas, né? Ficam dessa forma, com medo. E na realidade, a gente não precisa ter medo. A gente precisa olhar para as Escrituras. Deus falou que ninguém vai saber. E pronto, acabou. Ninguém vai saber. Ninguém sabe o dia.
Não tem como. A Bíblia diz que Jesus ele vai vir como um ladrão, vai ser de repente, assim, ó, como um piscar de olhos. Temos algumas evidências? Lógico que temos. Mas a segunda vinda de Jesus vai ser como um piscar de olhos. Aí depois que vai acontecer todas as coisas que a gente já sabe que está escrito na Bíblia. Primeiro o povo vai ser arrebatado, os mortos vão ressuscitar, depois o pessoal vai ser arrebatado, tudo isso num piscar de olho. Depois vai acontecer os outros eventos. Então, meus irmãos, vamos viver nossas vidas. O nosso foco tem que ser Jesus. Não tem que ser essa morte do Papa, que é uma morte lamentável. Eu oro a Deus pela vida dos católicos que estão muito tristes nesse momento. Nós temos algumas divergências, né, teológicas, sim, porque nós somos cristãos protestantes, mas eu sei que tem muitos católicos que me assistem aqui e nas outras redes sociais também, então eu os respeito. A gente presta nossas condolências e pronto, vamos continuar aqui, ó, nosso foco, sabe, seguindo a Cristo, da forma que tem que ser, sem achar que ele vai vir agora porque existiu uma profecia e está se cumprindo. Não, nada disso. Mateus 24, 36. Ninguém sabe. E ele não vai passar por cima da palavra dele. Simples assim. Não tem como ele passar por cima da palavra dele. Vamos acreditar na palavra de Deus. Vamos estar sempre com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que naquele grande dia, o inimigo ele vai ser tão astuto que ele vai fazer fogo descer do céu. Se as pessoas já se corrompem com essas falácias, com esses burburinhos, imagine quando o anticristo já estiver chegando mesmo. Imagine quando tiver realmente vindo o anticristo e começar a fazer um monte de milagre, um monte de coisas, as pessoas vão pensar que é Jesus. As pessoas de fato vão se corromper. Vai se cumprir aquilo que está na Bíblia, que muitos vão se desviar mesmo. Muitos vão se desviar. Aqueles que tiverem firmado na palavra de Deus, esses não vão se desviar. Mas aqueles que tiverem com o pé lá, outro cá, com o pé no esoterismo, com o pé no mundo e outro cá, esses vão se desviar fácil, porque não acreditam na Bíblia, acreditam num homem, acreditam no que as pessoas falam. É fácil de desviar. Qualquer heresia acaba desviando eles. Não vamos ser assim. Vamos crer na palavra de Deus. Um grande abraço.